Tenho aqui a Bíblia Sagrada de Aparecida. Padre, indicamos para que todos tenham uma Bíblia em casa, não é? A Bíblia é uma companhia, é a palavra de Deus e nós devemos fazer com que a palavra de Deus possa de fato ser a nossa companheira de todos os dias. Verdade. E hoje, gente, nós vamos então estudar um pouquinho sobre o Evangelho segundo São Marcos. Aqui ele está no Novo Testamento, logo após o livro de São Mateus. E você pode pegar a sua Bíblia, acompanhar qualquer que seja a sua tradução, a que você tiver na sua casa, pegue para a gente fazer esse estudo bonito. E a primeira pergunta, Padre, é a seguinte: nós podemos resumir numa única frase o Evangelho de São Mateus? De alguma maneira nós podemos sim. Aliás, para cada texto bíblico, certamente há uma frase que é mais importante, que é mais fundamental. Mas antes de falar da frase do Evangelho de Mateus, de Marcos, eu gostaria de lembrar, Jéssica, que São Marcos foi o primeiro evangelho a ser publicado, a ser escrito. Você sabe que antes deles serem escritos, os evangelhos pertenciam a uma tradição oral. As pessoas guardavam de cor as passagens do Evangelho. Hoje, para nós, isso parece muito difícil, porque nós temos muito acesso a papel, a caneta, a própria alfabetização. Mas na época da Igreja Primitiva não era assim. Poucas pessoas sabiam ler, poucas pessoas sabiam escrever. E muitas vezes os textos bíblicos, eles antes de serem escritos, eles pertenceram a uma tradição oral. As pessoas guardavam de cor alguns episódios, passagens inteiras do Evangelho. E o Evangelho de Marcos, apesar de ser o segundo que aparece em todas as Bíblias, ele foi o primeiro evangelho a ser publicado. E Marcos, ele é lembrado em diversos textos da Bíblia. Os Atos dos Apóstolos, por exemplo, chama Marcos de João Marcos. Ele é citado várias vezes como alguém que acompanhou Pedro, mas que acompanhou também Paulo, Barnabé, alguém que esteve sempre muito presente na evangelização da igreja. Nossa, muito bom. E a sua pergunta ela é muito interessante, Jéssica, porque ela nos dá a oportunidade de uma maneira muito simples, sintetizar aquilo que para São Marcos era essencial no anúncio do Evangelho. No primeiro capítulo, no versículo 15, São Marcos diz que Jesus, ele próprio, se apresenta diante das pessoas, dizendo: o tempo chegou à sua plenitude, o reino de Deus está entre vós, convertei-vos e crede no Evangelho. Com esta única frase, com a apresentação da plenitude dos tempos, do reino de Deus e da conversão, de alguma maneira, São Marcos resume aquilo que ele quer comunicar: o tempo de Deus, o tempo da graça, o tempo do reino em nossas vidas. O anúncio do reino. Está aqui, gente, para você acompanhar. Essa é a Bíblia de Aparecida. E é muito bom a gente sempre ter essa oportunidade do estudo bíblico. Agora, Padre, por que nós dizemos que o evangelista Marcos, ele faz parte dos evangelhos sinóticos? São 4 evangelhos que nós temos na Sagrada Escritura: Mateus, Marcos, Lucas e João. E eles aparecem exatamente nessa ordem. Os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, são os assim chamados evangelhos sinóticos, por um motivo muito simples, Jéssica. Nós podemos ler esses 3 evangelhos de uma maneira paralela. Eles quase que seguem uma mesma estrutura, o mesmo roteiro, apresentam de uma maneira muito clara as atividades de Jesus, quase que de maneira sequencial. Que bacana. Agora, na semana passada, nós aprendemos sobre que Mateus é o primeiro evangelho que aparece na Bíblia, mas não foi o de Marcos o primeiro a ser publicado. O senhor acabou de falar sobre isso. Mas como que isso se deu? Justamente por conta dessa questão de terem guardado no coração, de ser uma tradição oral mesmo da palavra de Deus? É isso mesmo. Claro que os evangelhos, eles têm a mesma preocupação, a preocupação de todos eles e de cada um deles é falar de Jesus, falar da boa notícia, da boa nova. A palavra evangelho, nós dissemos isso na semana passada, significa boa notícia. Só que cada um deles tem um público-alvo, dizemos assim, diferente. Enquanto Mateus tratava principalmente daquele ambiente de judeus que se convertem ao cristianismo, São Marcos tem uma preocupação muito diferente. São Marcos quer falar de Jesus para os pagãos,
para aqueles que não pertenciam ao povo judeu. Ele escreve também em grego e ele quer principalmente comunicar a verdade de Jesus e do seu evangelho para as pessoas que vêm do paganismo, de outras culturas, especialmente da cultura grega. Era um dom, então, né? Agora, por que São Marcos preferencialmente atribui a Jesus o título de Filho de Deus? Quando a gente começa a ler os evangelhos, a gente vai perceber com muita facilidade, Jéssica, que são muitos títulos cristológicos, são muitos títulos que são atribuídos a Jesus. Por exemplo, a Jesus é atribuído o título de Senhor, de Quírios, é atribuído o título de Messias, e de uma maneira preferencial, São Marcos se refere a Jesus como o Filho de Deus. Mais do que isso, São Marcos, ele constrói o seu evangelho quase que com essa preocupação de mostrar o caminho do Filho de Deus, de que maneira Jesus, como Filho de Deus, vai assumindo a sua missão, a sua tarefa, o seu trabalho missionário. Bonito. Padre, qual é o significado do episódio da profissão de fé de Pedro para o Evangelho de Marcos? Os evangelhos sinóticos, todos eles fazem referência a esse episódio na vida de Jesus, que ele é muito importante. É quando os discípulos se dão conta de que Jesus não é apenas um mestre da lei, que Jesus não é apenas um pregador qualquer ou um profeta, mas que Jesus é de fato o Filho de Deus. Os evangelhos, e Marcos disse isso claramente, os apóstolos estavam a caminho de Cesareia de Filipe e Jesus faz uma pergunta. Jesus quer saber qual é o comentário das pessoas sobre ele, o que as pessoas dizem sobre mim. É essa pergunta que Jesus faz. E a resposta dos apóstolos é muito positiva. Eles lembram que Jesus é considerado um profeta, alguns acham que Jesus é o próprio Elias. E quando Jesus então faz a pergunta não sobre o que o povo acha, mas o que eles pensam, o que os apóstolos pensam, é quando Pedro, em nome da comunidade apostólica, faz a primeira profissão de fé do Novo Testamento. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que lindo, né? E isso para o Evangelho de São Marcos é muito importante, Jéssica, porque é a partir disso que Marcos, a partir dessa profissão de fé, que Marcos vai construindo o anúncio daquilo que Jesus tem a apresentar sobre a proximidade com o reino de Deus e com o Evangelho de Cristo. A gente fica sonhando, né, Padre? Como seria esse convívio? Como é que foi esse convívio deles todos ali com Jesus? Que presente mesmo, né, do próprio Deus. Os Atos dos Apóstolos mostram que Marcos teve um contato muito direto com São Pedro. Então, provavelmente, Marcos relata e escreve certamente aquilo que ele ouviu das pregações de Pedro, a sensibilidade de Pedro. É mais ou menos esse o roteiro que São Marcos escolhe desenvolver, não é? Que legal. Agora, quem são os primeiros destinatários do evangelista São Marcos? São Marcos vive num mundo, o evangelho foi escrito mais ou menos nos anos 60 da era cristã, e diferente de Mateus, que escreve e que vive num ambiente muito judaico, onde os próprios judeus se convertem para o cristianismo, Marcos vive num outro contexto. Vive num contexto de uma igreja que é formada a partir daqueles recém-convertidos. É aqueles que não passam pelo judaísmo, mas são os assim chamados, os gentios, os pagãos. É esse o público também preferencial de São Paulo. São Paulo se preocupa principalmente em anunciar o Evangelho para aqueles que pertenciam a outras culturas, longe dos limites do judaísmo. Padre, é correto dizer que o Evangelho de São Marcos, ele destaca com muita ênfase a humanidade verdadeira de Jesus? Eu gosto muito do Evangelho de Marcos, Jéssica, porque a impressão que a gente tem na leitura do Evangelho, a impressão que a gente tem é que São Marcos mostra um Jesus muito humano, um Jesus que se compadece, que se entristece, que se chateia, que se irrita,
que chora ao ver Lázaro morto. É um Jesus muito humano, a gente diz isso com muita frequência. E os estudiosos da Bíblia insistem muito nesse tema. Claro que a humanidade de Jesus, o realismo da humanidade de Jesus, ela está presente e clara em todos os evangelhos. Mas Marcos coloca isso em destaque com mais ênfase, com mais clareza. E isso tem muitas consequências para a vida da teologia, para a vida da igreja também. Padre, e quais são as possíveis consequências para uma religião que valoriza a semelhança de São Marcos à humanidade de Jesus? No início do cristianismo, Jéssica, havia uma heresia, um jeito errado de entender a fé chamado docetismo. Essas pessoas tentavam viver a fé cristã, se diziam cristãs, mas elas negavam a humanidade real, verdadeira de Jesus. Elas achavam que, para Jesus, a humanidade era uma camada muito fina, quase que um mito. E isso tem uma implicância muito negativa para a fé. Desde o início, São João, São Marcos e todos os autores do Novo Testamento perceberam o erro, a dificuldade que é atribuir a Jesus uma humanidade falsa. E a gente poderia dizer de uma maneira muito clara, negar a humanidade real de Jesus seria, por exemplo, desenvolver uma religião ou uma fé que não se preocupa com a promoção humana, que não se preocupa com a assistência social, que não se preocupa com os valores que passam pela corporeidade, por aquilo que nós vivemos, pelos desafios da vida. Agora eu quero dizer uma coisa para você, viu? Aqui no capítulo 8, né, do Evangelho de São Marcos, logo lá no versículo 34, eu tenho uma mensagem, né? Aliás, é a palavra de Deus para todos nós. Se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, carregue a sua cruz e me acompanhe. Sobretudo para esse tempo, não é, Padre? A palavra de Deus, ela nos ajuda a passar por tantas coisas difíceis que nós estamos passando. Eu acho bonita essa passagem do Evangelho, Jéssica, porque ela nos ensina que São Marcos e os outros evangelistas nunca quiseram fazer uma propaganda enganosa do cristianismo. O próprio Jesus sempre faz questão de dizer que ser cristão significa renunciar a si mesmo, assumir a sua cruz, assumir as dificuldades de cada dia. Isso não significa amar o sofrimento, não é isso, mas significa transformar o sofrimento, significa assumir as dificuldades da vida, sabendo que Deus é capaz de nos dar as forças necessárias para transformá-las. A gente vive numa época muito difícil, Jéssica, uma época de tristeza, uma época de sofrimento, mas a nossa palavra principal deve continuar sendo uma palavra de esperança. O próprio Jesus é símbolo disso, símbolo de alguém que teve a sua vida transformada por Deus. É verdade, gente. E quando aqui fala, né, carregue a sua cruz e me acompanhe, não é aquela morte física, né, mas é a morte para aquilo que nós devemos deixar para trás. Nós precisamos deixar para trás essa questão de não confiar na palavra de Deus. O homem velho precisa ser deixado para trás, não é? Por isso que Jesus, ele ressuscitou, ele nos dá a nova vida. E ainda que com tantas dificuldades no nosso dia a dia, nós precisamos assumir a nova vida. Somos batizados e precisamos ser sal da terra e luz para este mundo. E vamos juntos, não é, Padre? Muito obrigada mais uma vez por esse estudo tão bonito da Palavra de Deus, que possamos continuar. É muito importante conhecer a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada.